O dilúvio, as fontes do grande abismo se romperam, as janelas do céu se abriram, e a água começou a subir. Não como uma chuva comum, não como uma enchente que transborda as margens de um rio, mas como se a própria estrutura da criação estivesse sendo desfeita. A terra que havia sido separada das águas no princípio, estava sendo devolvida ao caos, e fora de uma estrutura de madeira flutuando sobre aquelas águas, não havia nenhum lugar seguro sobre a face de toda a terra. Para chegar a esse momento, você precisa entender o que o precedeu. No episódio anterior, vimos como Noé recebeu o chamado para construir a arca, uma estrutura monumental, construída ao longo de décadas, em obediência a uma palavra de Deus, sobre um evento que o mundo nunca havia visto. A humanidade estava completamente corrompida, a violência havia tomado conta da terra, e Deus havia determinado que o julgamento chegaria. Noé construiu, Noé obedeceu, e agora era a hora do cumprimento de tudo que havia sido prometido. Era a hora do dilúvio. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7 dias antes, Deus havia dado a instrução final: entrar na arca com toda a família e com os animais. E os animais vieram, 2 de cada espécie dos animais impuros, 7 pares dos animais puros, 7 pares das aves do céu, cada um chegando como se fosse guiado por uma mão invisível, como se a própria criação obedecesse à voz que a havia chamado à existência. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, 8 pessoas no total, entraram na arca, e então Deus fechou a porta. Esse detalhe é pequeno na narrativa, mas imenso em significado. Não foi Noé quem fechou a porta, foi Deus, o mesmo que havia dado o chamado, que havia fornecido as instruções, que havia prometido a aliança, foi Ele quem colocou o selo final, na estrutura que separaria os vivos dos mortos. Quando a mão de Deus fechou aquela porta, o destino de cada ser vivente sobre a terra estava definido. Não havia mais tempo. Não havia mais oportunidade. A porta havia sido fechada. E no 7º dia, aconteceu. As fontes do grande abismo se romperam, o que sugere que não era apenas a chuva que caía do céu, mas que as próprias estruturas subterrâneas, que sustentavam as águas primitivas, foram liberadas de baixo para cima, enquanto as chuvas caíam de cima para baixo. O mundo estava sendo inundado de todas as direções ao mesmo tempo. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites, sem parar, sem diminuir, sem dar trégua. As águas subiram e levantaram a arca, que passou a flutuar sobre a superfície. Continuaram subindo. Cobriram as montanhas mais altas da terra por 15 côvados acima dos seus picos. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu. Aves, animais domésticos, animais selvagens, criaturas que rastejavam, e todo ser humano. A terra foi completamente varrida. Somente Noé ficou, e os que estavam com ele na arca. Agora imagine o que foi viver dentro da arca durante esse período. 8 pessoas, e centenas de espécies de animais, confinados numa estrutura fechada, flutuando sobre águas que cobriam tudo que eles haviam conhecido. Não havia horizonte visível. Não havia terra. Não havia referência de onde estavam ou para onde iam. Havia apenas a água em todas as direções e a madeira em volta deles. As vozes e sons dos animais. O movimento constante da arca sobre as ondas. E a ausência total de qualquer sinal de que aquilo algum dia terminaria. A Bíblia não nos conta o que Noé sentiu durante esses dias. Não há registro das conversas dentro da arca, das dúvidas que podem ter surgido, dos momentos de medo ou de cansaço. Mas a condição humana é universal o suficiente para que possamos entender que aquilo não foi um cruzeiro tranquilo. Era um homem e sua família suspensos sobre o maior julgamento que a humanidade já havia enfrentado. Sustentados por nada mais do que a fidelidade de Deus à palavra que havia dado. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. 150 dias de água em todas as direções. E então a Escritura registra uma das frases mais simples e mais poderosas de todo o livro de Gênesis. E lembrou-se Deus de Noé. Não é uma lembrança que sugere esquecimento anterior.
É uma expressão hebraica de movimento. Deus voltou sua atenção de forma ativa para Noé, com intenção de agir. Era o início da virada. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas. A chuva parou, e as águas foram se retirando progressivamente da face da terra. A arca pousou sobre os montes de Ararat no 7º mês, no 17º dia do mês. As águas continuaram diminuindo até o 10º mês, quando os cimos das montanhas apareceram. Noé esperou 40 dias e então abriu a janela da arca e soltou um corvo, que foi e voltou enquanto as águas ainda cobriam a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado. A pomba não encontrou onde pousar e voltou para ele. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez ela voltou com um ramo de oliveira no bico. A oliveira estava verde. A terra estava viva. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Ela não voltou mais. Havia encontrado terra. Havia encontrado vida. Mas mesmo assim Noé esperou. Removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Esperou mais. E então Deus falou: Sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair contigo todos os seres viventes. Noé havia entrado na arca por instrução de Deus. E saiu da arca por instrução de Deus. A mesma fé que o havia levado a entrar sem hesitar, era a mesma fé que o havia mantido dentro sem sair antes da hora. Ele não abriu a porta quando lhe pareceu bem. Esperou pela voz que havia fechado aquela porta. E então Noé saiu. E a primeira coisa que ele fez ao pisar na terra seca, não foi explorar o novo mundo, não foi planejar onde construir a nova casa, não foi verificar o estado da terra. A primeira coisa que Noé fez, foi construir um altar ao Senhor, e oferecer holocaustos de cada animal puro, e de cada ave pura. Depois de tudo, da construção, das décadas de espera, dos 150 dias sobre as águas, dos meses dentro da arca, ouvindo o silêncio do mundo que havia acabado. A primeira resposta de Noé foi adoração. Era um homem que sabia de onde vinha a sua preservação. E Deus aspirou o aroma e disse no seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. E que enquanto a terra durasse, semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessariam. E então Deus estabeleceu a sua aliança com Noé, e com toda a criação. Uma aliança de que nunca mais todas as carnes seriam destruídas pelas águas de um dilúvio. E o sinal dessa aliança foi colocado no céu. O arco nas nuvens. Cada vez que as nuvens cobrissem a terra, e o arco aparecesse, Deus disse que se lembraria da sua aliança. Não era um sinal para Deus lembrar, no sentido de que ele pudesse esquecer. Era um sinal de graça, visível e repetido, para que cada geração que viesse depois de Noé, pudesse olhar para o céu após a chuva, e saber que havia uma aliança de misericórdia, sustentando a existência do mundo. O dilúvio é ao mesmo tempo a história do maior julgamento e da maior misericórdia que o Antigo Testamento registra. O julgamento foi real, foi total, foi devastador, a Escritura não ameniza isso. Mas a misericórdia foi igualmente real. Deus não destruiu para abandonar, destruiu para recomeçar. Preservou um homem, uma família, a semente de toda a criação vivente, e de dentro daquela preservação, construiu um novo começo para a humanidade. O dilúvio não foi o fim da história de Deus com o homem, foi o capítulo que preparou o terreno para tudo o que viria depois. Pedro, no Novo Testamento, usou o dilúvio como uma imagem do batismo e da salvação em Cristo. As águas que destruíram o mundo antigo são a mesma imagem das águas que sepultam a velha vida e ressurgem para uma vida nova. E Jesus mesmo, ao falar sobre os últimos dias, disse que seriam como os dias de Noé, a vida seguindo seu curso normal, as pessoas absorvidas pelo cotidiano, sem perceber que o julgamento estava a caminho. Até que chegou e levou a todos. Não como ameaça,
mas como aviso, porque há uma arca disponível. Há um lugar de salvação. E a pergunta que essa história faz para cada pessoa que a ouve é a mesma que ecoava nos dias em que Noé martelava madeira sob o céu limpo. Você vai entrar antes que a porta seja fechada? O dilúvio ensina algo que vai direto ao coração de qualquer pessoa honesta. O julgamento de Deus não é precipitado, não é arbitrário, não é a reação impulsiva de um Deus irritado. Foi precedido por gerações de avisos, por uma construção que durou décadas e que era por si mesma um testemunho diário de que algo estava por vir, por uma paciência que suportou a corrupção crescente por mais tempo do que qualquer juízo humano suportaria. Mas chegou, porque Deus é justo e a justiça que não age não é justiça. A misericórdia de Deus não cancela a sua justiça. Ela abre uma porta dentro da sua justiça para que quem quiser entrar possa ser salvo. E há um Noé dentro dessa história que fala diretamente para você. Não necessariamente alguém que constrói uma arca de madeira, mas alguém que recebe um chamado que parece impossível, que exige obediência no longo prazo, que vai contra o fluxo do mundo ao redor e que tem que ser sustentado pela confiança em Deus, mesmo quando não há nenhuma prova visível de que está no caminho certo. Qual é a sua arca? Qual é a instrução que Deus deu e que você está postergando porque o céu ainda está limpo e ninguém ao seu redor acredita que a chuva vai vir? A fidelidade de Deus é exatamente tão certa quanto as águas que subiram naquele dia. O que você vai fazer com isso? Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, com temor reverente preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A terra estava seca, a humanidade havia recomeçado. Noé plantou uma vinha e a vida foi seguindo adiante. Mas o recomeço não foi perfeito. A natureza humana havia saído da arca junto com Noé, e não demorou muito para que o pecado voltasse a mostrar sua face, desta vez dentro da própria família que havia sido preservada. E da linhagem que saiu da arca, os filhos de Noé se espalharam pela terra e foram gerando nações. Nações que cresceram, que se multiplicaram e que um dia decidiram fazer algo que desafiou diretamente a soberania de Deus: construir uma torre que chegasse até o céu. No próximo episódio vamos falar sobre Babel, sobre o que acontece quando a humanidade usa a sua unidade para se rebelar contra Deus, e sobre a decisão divina que moldou a diversidade de línguas e culturas que conhecemos até hoje. Se em algum momento dessa história você se pegou pensando na própria vida, na porta que talvez esteja se fechando, na obediência que você ainda não deu, no recomeço que você precisa, mas não sabe como começar, escreve aqui nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma pergunta. Quero ler o que ficou com você. E se você quer continuar nessa jornada, pelas histórias que moldaram a humanidade, ativa o sino ao lado. Não estou pedindo por causa do algoritmo. Estou pedindo porque o próximo episódio vai mostrar o que acontece quando um povo inteiro decide que não precisa de Deus. E a resposta de Deus foi mais criativa e mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar.